Olá! Como já os considero meus amigos, a saudação vai ser simples. Olá, amigos! Bom estar de volta. Bom reencontrá-los. Isso provoca sempre, assim, uma vibração saudável, feliz no coração da gente. Aliás, por falar em saudável e feliz, recordamos que, na atualidade, temos recebido notícias através do meio de comunicação de tanta tristeza, gente chorando, reclamando, falando das amarguras, das torturas, dos sofrimentos. E isso, naturalmente, ocorre. Nós estamos num mundo de provas e de expiações, um mundo que vai mais para o primitivo do que para o mundo da razão, onde as criaturas ainda vivem em tormentos e atormentando também. Então, é possível que seja um mundo também de lamentações, mas o exagero também ultrapassa o natural, porque apesar de tanta coisa desagradável que ocorrem também tantas coisas lindas, histórias maravilhosas. E às vezes nós nos acostumamos a ler livros e ver as histórias de ficção, mas as histórias reais demonstram claramente a misericórdia do Criador para com as suas criaturas, como Ele nos ama, como Ele nos envolve constantemente, fazendo com que a gente pense mais detidamente nessa ligação que existe entre a criatura e o seu Criador. Me recordo de um acontecimento que ficou gravado na memória. Os anos foram se passando, mas nunca desapareceu, porque foi um marco importante na nossa descoberta de que não existe morte. A vida continua além do túmulo, e isso é uma bênção tão grande, porque um dia, quem sabe, o homem substitui o verbo que utiliza sempre quando alguém do seu carinho, da sua família partiu, e ele diz assim: perdi. Esse verbo é tão pesado nessa circunstância. Perder. Nós não perdemos. Apenas nos separamos. Na desencarnação, há uma viagem. Alguém parte para uma estação que a gente não se lembra qual seja. Mas nós também partiremos e haverá o reencontro. Então, esse sentimento de imortalidade em nosso coração nos dá... é o preço da tranquilidade, é o preço da paz. Eu me recordo, então, que numa circunstância da minha existência, meu pai estava muito doente, internado em um hospital numa bela cidade de Mato Grosso. E eu, morando aqui no Rio de Janeiro, saí, deixei aqui o companheiro com os filhos e fui visitar o meu pai. O tempo vai passando e as coisas vão mudando. Mas nessa época em que fui visitar o papai, a palavra câncer era uma palavra que não se podia pronunciar sem bater na mesa ou fazer algum gesto cabalístico. Era uma palavra doída, perigosa, significava morte, no que tem de mais terrível essa expressão. Então, quando chegamos lá na cidade e fomos ao hospital, vimos o papai, conversamos com os outros familiares que estavam lá e conhecemos alguns companheiros que trabalhavam ali, conversamos com o médico e saímos do quarto do meu pai conversando com a enfermeira e a minha cunhada que estava do lado. Conversamos e tal, e eu vi assim uma porta fechada e escrito proibido. E eu então perguntei na conversação, não por curiosidade, mas para manter uma conversação, perguntei: o que é que tem ali? E a enfermeira então
fez um gesto assim de segredo e disse assim: é a ala dos, sabe, aquela doença. Não podia nem dizer o nome da doença porque era perigoso. E eu disse: ah, sim. Passou. No dia seguinte, estando novamente no hospital e conversando com a enfermeira, eu disse a ela: eu gostaria de visitar. Tem alguém ali? Ela falou: só tem uma paciente. Eu falei: gostaria de ir até lá. Ela falou assim: ah, mas eu não aconselho. Ela chegou ontem e está numa circunstância muito, muito triste. E a gente está esperando que o médico veja para depois acertar a vida dela. Essa doença que bateu na boca é realmente realmente de um rigor tão grande. É como se Deus estivesse castigando a criatura. Eu ouvi aquilo com esse sentimento espírita que coloca dentro da alma da gente uma certeza imortalista. Eu apenas sorri e insisti em entrar naquela ala. Ela abriu a porta, a minha cunhada também se benzeu porque era muito católica e nós entramos. A imagem com que me deparei era realmente dantesca, muito triste. Um quarto pequeno, uma cama no meio do quarto, com um cortinado em cima, uma senhora ali deitada, deveria ter uns 40 anos, desnuda da cintura para cima, e a cortina, que era de um azul pálido, estava coberta de moscas, uma quantidade enorme de moscas que tornava o cortinado todo escuro, todo negro. E embaixo do cortinado, algumas moscas tinham entrado e ela estava fazendo um esforço para expulsar aqueles insetos. Mas na medida em que ela erguia a cortina para jogar fora as moscas que estavam ali, outras entravam. Então era uma luta inglória. Eu fiquei estupefata diante daquele quadro. Nunca tinha imaginado um ser humano naquelas circunstâncias. A gente vê muitas vezes na rua o corpo de animais cobertos de mosca, mas não toca tanto quanto o ser humano naquela circunstância e uma pessoa que estava viva tentando espantar as moscas. O quarto tinha apenas um retângulo de raio de sol que entrava numa janela retangular. Entrava aquele raio de sol que iluminava os insetos que estavam rodeando o cortinado. E eu me aproximei então da cama. A senhora sorriu, conseguia sorrir. Existem criaturas que são assim, superam a própria dor, talvez para não contagiar os outros com a sua pena. Ela sorriu e disse: não consigo espantar essas moscas. Então eu vi o seio da senhora que estava exposto. Era uma cratera onde fervilhavam os vermes. Ela estava sendo corroída em vida por aqueles vermes que ali estavam. Eu olhei para a enfermeira e ela disse: o médico ainda não esteve aqui, nós precisamos que ela primeiro seja examinada para depois. Eu não disse nada, porque percebia também no rosto daquela moça o temor que havia. E então a senhora pediu: poderia me ajudar a espantar esses insetos, porque estão me perturbando tanto, além da dor que eu já sinto, que se tornou uma coisa natural na minha vida. Ainda a presença desses insetos é terrível. E eu disse: nós vamos ajudar, sim. Você já ouviu falar
de um médico que, durante a sua vida, ele foi chamado de o médico dos pobres. Era um homem bom, nunca negou assistência a ninguém. E todos que chegavam próximo dele sentiam as vibrações de ternura e de amor que partia de toda a sua pessoa, alcançando, curando, pacificando o ser sofredor. Ela continuou a sorrir e eu disse: pense em Dr. Bezerra de Menezes. Ela falou: já ouvi falar. Eu falei: então pense nele. E nós vamos pedir ao Dr. Bezerra, vamos rogar a ele que venha até este quarto e que ajude a senhora de alguma forma. Pedi às companheiras que orassem comigo. Cerramos os olhos e ela também fechou os olhos e começamos a orar. Oramos e quando terminou a oração, não havia nenhum inseto dentro do quarto. A enfermeira e a minha cunhada, que estava do lado, estavam com os olhos muito abertos, olhando para o retângulo da janela. E disse: que coisa incrível! Parecia que tinha um exaustor sugando os insetos. Eles saíram todos pela janela. Impressionante. E a senhora estava adormecida. Os vermes que antes se movimentavam no seu seio estavam todos quietos, mortos. O assombro era natural, porque o ser humano não está acostumado a buscar Deus, não está acostumado a buscar os amores que partiram para o plano espiritual, não apenas com o desejo de pedir algo a seu benefício, mas para pedir em nome da solidariedade para aqueles que estão sofrendo mais do que nós. Dr. Bezerra tem sido assim, essa alma boa que socorre todos aqueles que buscam, naturalmente tornando realidade as palavras de Jesus: buscai e achareis, bati, batei e abrir-se-vos-á. Então é esta a realidade. Fomos embora, não soubemos mais notícias daquela senhora, mas o seu sorriso, mesmo no momento difícil que ela estava passando, ficou na minha memória. Não reclame, não impreque contra as coisas ruins que aconteçam. Aprenda a olhar pela janela do otimismo. Tudo passa. Esse pesadelo, essa dificuldade de agora também passará. Fique em paz.